Oi, gente, boa noite. Boa Então, noite, podemos, Duda. podemos iniciar? Então, esperar o pessoal chegar mais um minutinho. Já tem bastante gente, acho que já podemos começar. Então, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, né? Na medida do possível, levando em consideração a situação que estamos vivendo. Então, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do curso de Ciências Sociais, do quarto período, e estou aqui hoje para dar as boas-vindas a todos e dizer que estamos iniciando hoje a Semana da Consciência Negra, que está sendo organizado por nós, integrantes do LEPER, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Educação e Relações Étnico-Raciais, que é um grupo de pesquisa que é coordenado pela professora Carlúcia, que é professora da UEM Barbacena. Para compor essa conversa de hoje, eu vou apresentar agora o professor Daniel, que é professor doutor e mestre em Ciências Sociais pelo PPG-CSO da UFJF, bolsista no programa de doutorado de sanduíche no exterior da CAPES de 2013 a 2014, sócio da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, membro do LAVDOC, que é o Laboratório de Antropologia Visual e Documentário da UFJF, e também membro do LEPER, da UENG Unidade Barbacena. Hoje o nosso bate-papo será sobre as provocações acerca da identidade afro-brasileira por meio dos ritos à luz de Liana Trindade. Aí, antes de passar a fala para o Daniel, só fiz aqui uma apresentação rapidamente do que tudo que vai rolar. Eu queria dizer que eu estou muito feliz e grata de estar participando dessa semana maravilhosa, né? Que nós organizamos na correria, mas que deu muito certo, todos juntos, e também estou honrada de estar fazendo parte dessa conversa com o Daniel, que é uma pessoa que eu admiro e gosto demais. E agora, sem mais delongas para não falar muito, né? Vou passar a palavra para o Daniel. Bom, boa noite, então, a todos, a todas e a todos. Também para mim é um prazer enorme. Quero parabenizar aí o pessoal do LEPER, né, toda a equipe aí, Júnior, Maria Eduarda, Carlúcia, coordenadora, Leandro, enfim, todos que fazem parte aí do LEPER nos últimos anos e desde o início, né, do surgimento. Eu agradeço muito o convite da professora Carlúcia para retornar, né, ao LEPER, continuar aqui os debates. Para mim é muito estimulante, muito importante poder estar em contato com grupos, pessoas negras de Barbacena, né? É um aprendizado sempre. Às vezes nós ficamos muito restritos nas discussões teóricas, que são fundamentais para o entendimento da realidade social, né? E às vezes nós nos afastamos um pouquinho da realidade social por conta desse mesmo trabalho, né, teórico, de estudo. Então o grupo é uma oportunidade muito bacana para todos, né, de se reunirem, trazerem suas contribuições aí e experiências de vida, né, sobre a questão das relações étnico-raciais, principalmente no que se refere à região do Campo das Vertentes, né, na mesma região do Campo das Vertentes, aqui no sudeste de Minas Gerais. Bom, gente, eu estou falando aqui de São João del Rei, fui professor um tempo na UENG de Barbacena, considero que estou em formação de professor constantemente, né? E hoje nós vamos fazer aqui uma discussão que eu vou tentar eu vou seguir aqui um cronograma que eu estabeleci, e eu queria trazer algumas problemáticas envolvendo aí as relações étnico-raciais. Bom, como que surgiu o convite para falar hoje, né? Acho que isso é importante. Nas semanas anteriores aí no LEPER nós estávamos nos reunindo, tínhamos feito, a Carlúcia sugeriu se eu tinha algum texto para sugerir para debate, né, para a gente debater, e aí acabamos aí nos reunindo e lendo um trecho do livro Lugar de Negro, da Lélia Gonzalez, do Carlos Razenbaum, né, já antigo, aí, 1982, mas impressionantemente atual, e foi uma experiência bacana. E, junto a esse texto, a gente propôs um outro texto
que seria debatido também, e aí que veio o motivo dessa mesa de hoje, que é a construção da identidade negra afro-brasileira por meio dos ritos, né? Que é um livro da Liana, que é um capítulo de livro da Liana Trindade, que eu acho que é muito significativo, ele é muito específico no que se refere a uma consideração e uma abordagem específica das manifestações de matriz africana. Tá? Eu vou aqui apenas fazer um pequeno contexto e aí entro na discussão propriamente específica. Tá? Vamos lá. Então, acho que a proposição inicial aqui do texto, e em geral aqui da minha fala, não é seguir o texto, mas apenas ter o texto como motivador do debate, é simplesmente dizer que, como alguns rituais de matriz africana, né, que se transformam ainda nos dias atuais, né, no Brasil, Minas Gerais, enfim, em toda a América, né, em todo o continente americano, como que esses rituais constroem formas de relação e de reação aos conflitos étnico-raciais. Né? Ou seja, muitas das manifestações de matriz africanas pensam as relações étnico-raciais. E eu acho que isso é importante, aí são duas questões que eu vou trazer, como quando a gente está falando de rito e de mito, nós não estamos falando sobre mentiras, né? Muitas vezes a gente fala um mito, né? Então, às vezes o mito pode ser entendido como algo falso, errôneo, né? E não, né? Nós aqui estamos tentando compreender as manifestações de matriz africana, suas mitologias, as suas ritualidades, como processos de conhecimento, né? Como formas de conhecimento. Tá? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, né? Eu gosto de chamá-las, até anotei aqui, para a gente poder, né? São concepções, né, de mundo, né? Por meio, os mitos e os ritos, por meio deles a gente consegue compreender e entender, né, certas concepções de mundo das manifestações de matriz africana. Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente trazer um pouquinho dessa discussão, de como que a gente pode olhar para ritos e mitos, tá? É muito significativo também dizer como que a experiência, né, a vivência junto a ritos e mitos de matriz africana, né, hoje transformam significativamente a nossa vivência, né, com essas discussões, com a relação étnico-racial. Né, os mitos e os ritos são formativos, né, nesse sentido, né? Eles possuem uma potência formativa que inclui, né, diferentes atores sociais nas dinâmicas étnico-raciais. Então, acho muito importante, quando a gente fala de culturas e manifestações de matriz africana, não delegarmos a essas culturas apenas um papel decorativo, né? Não delegar a essas culturas e manifestações apenas um papel, como se diz, né, muito por aí, que abrilhanta um evento, né? Eles são potências, são formas de luta, né, que se atualizam, né, que pensam o mundo, que se pensam no mundo. Né? Eu acho isso muito importante e é com essa perspectiva que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Lembro muito dos congadeiros que eu acompanhei aqui em São João del Rei, famílias de terreiro, né? Acompanhei em outros lugares, e as coisas que a gente escuta e vivencia, né? Também acompanhei lá em Montes Claros, né? Enfim, como que as manifestações não são vistas como apenas um lazer, né? O pessoal de Bertioga aí, né? O grupo de Congado de Moçambique de lá, o grupo de Moçambique Catupê aqui de São João del Rei, de São Dimas, né? Eles não vivenciam as manifestações enquanto apenas uma alegoria, não apenas como uma forma de lazer, né? Mas é uma concepção de vida, uma articulação social que conecta pessoas, que transformam relações, né? Que articulam sentimentos, tudo isso por meio dos mitos e dos ritos, certo? Então, vou entrar aqui
uma parte mais técnica, rapidamente, apenas para poder falar dos rituais e dos mitos, né, que muitas vezes a gente tende a ver ritual e religião como, né, como coisas simbólicas das relações sociais, né? Muitas vezes quando a gente fala que é um símbolo, né, isso pode trazer alguma ambiguidade do termo simbólico, né? Ou seja, né, de que o elemento simbólico seria algo que o pesquisador que vai estudar não consegue muito compreender o que seria aquilo, né? E aí fala, é simbólico, né? Porque na verdade aquele termo simbologia estaria dizendo, fazendo referência a uma outra coisa que o pesquisador não consegue explicar, né? Então isso diz muito, né? Quando a gente, né, fala que algo é simbólico, né? Porque tende a presumir, né, que a ação das pessoas que realizam o rito, que realiza aquela ação simbólica, seria algo, né, um pouco não condizente com a realidade, seria algo mítico, seria algo, né, numa perspectiva de falsidade, né? Então a gente tem que ter atenção com isso enquanto pesquisador, né? Porque quando nós estamos falando sobre simbologias, muitas vezes a gente está dizendo que aquele elemento simboliza uma outra coisa que não aquilo que está sendo realizado, né? Agora, isso é interessante. Que coisa é essa, né, que estaria sendo simbolizada? Vamos logo entrar para esse lado, né? O que seria isso que está sendo simbolizado que a gente não estaria entendendo, né? Não é comum que os atos simbólicos sejam definidos em oposição aos atos racionais, né? Ou seja, é, constitui algo meio residual, né? Onde apenas o pesquisador explicando o que seria aquele ato simbólico, que aquele ato simbólico se constituiria. Não é isso que nós estamos entendendo aqui, né? Não há aí a necessidade de um pesquisador, né, a pesquisadora, né, instituir e revelar qual é o sentido daquele símbolo usado naquele contexto, né? Não é disso que se trata, né? Eu acho que as simbologias aí, elas têm muitas especificidades que são locais, né? Um exemplo concreto sobre essa discussão interessante trazer. Eu gostaria que o Júnior pudesse reproduzir uma das imagens que eu coloquei aí, que eu passei para ele, se desse para fazer, para a gente fazer um favor. Eu vou falando aqui. Uma dessas questões é a seguinte: existem vários elementos, né, que estão presentes aí desde o do contexto do continente africano, né, e que são elementos do tipo tambores, saias, né, o chapéu aí ou a pluma, né, erguida na cabeça, são símbolos, né, são simbologias que fazem sentido dentro de um contexto específico, de um contexto social, cultural específico. Nós temos aí uma imagem do livro do Cavazzi de Montecuccolo, né, que é um padre capuchinho que faz uma missão nos reinos do Congo, Matamba e Angola por volta do século XVI. Né? Temos aí uma figura desse livro. Esse livro tem uma história específica, que não é o caso aqui agora, apenas mesmo para ilustrar aí essas imagens de como existem alguns elementos presentes lá no Congo, no século XV, 1400 e pouco, de elementos que existem hoje nas manifestações de matriz africana em Minas Gerais, né? O tambor, né, a saia, né? Tem aí vários elementos. Pode passar para mim, por favor, João? Passar para outra imagem. Aí temos uma dinâmica falando do rei, né? Do rei que é um rei que possui um poder e uma coroação do rei que é feita no momento das chuvas, né? No momento do período das chuvas. Então a entronização do poder real é feito juntamente no momento onde a chuva chega, né? Ou seja, na estação da primavera, né? No caso do Brasil.
E também temos alguns elementos simbólicos aí que se repetem nas manifestações afro-brasileiras. Pode passar, por favor. Aí também temos outros elementos que eu gostaria de trazer, como o arco, tá vendo? Tem um arco aí no meio, um arco e flecha, né? As plumas na cabeça, né? Então são elementos simbólicos que fazem parte de um contexto específico centro-africano, né? Então muitas vezes a gente tende a ver esses elementos simbólicos hoje nas manifestações afro-brasileiras e automaticamente remeter, né, à África, né? Faz muito sentido, né? Porém, os usos, né, que são feitos desses elementos simbólicos nas manifestações afro-brasileiras atuais remetem às tradições afro-brasileiras, às tradições africanas, me desculpe, né? Mas também eles estão articulados aos contextos e às realidades sociais no Brasil, né? Então, muitas vezes, um elemento como um arco e flecha numa manifestação cultural afro-brasileira, um elemento como uma saia, um elemento como um chapéu de plumas numa manifestação afro-brasileira, o sentido daqueles objetos tem que ser visto nos contextos onde eles estão sendo realizados, né? Porque ainda que eles remetam a um passado afro-brasileiro, a um passado africano, né, eles são articulados nos contextos sociais. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho também. Eu trouxe essas imagens porque elas facilitam, né, um pouco o raciocínio nosso. Eu iria trazer umas imagens também de congados atuais e tudo, mas como eu não tive tempo de entrar em contato com as pessoas, com os atores sociais, com os congadeiros, com as congadeiras, eu preferi não reproduzir as imagens deles aqui, né? Enfim. Mas ok, vamos lá. Então, os significados, os sentidos dos símbolos não dá para ser atribuído apenas pelo pesquisador, né? Não dá para a gente ler num livro que aqueles elementos africanos que existiam no contexto africano, no século XV, por exemplo, né, que aquele sentido vai ser reproduzido e deve ser reproduzido nas manifestações afro-brasileiras de hoje. Não se trata disso. Justamente porque esses elementos simbólicos são revividos, são ressignificados, são reelaborados, porque eles são ações sociais no mundo, né? Eles cumprem um sentido que é articulado aos contextos históricos aonde eles se realizam, né? E está aí a potência política desses elementos simbólicos, tá? Então isso é uma primeira coisa que eu queria falar, queria me ater a isso. Então, muitas vezes esses elementos simbólicos ou elementos rituais podem ser entendidos como não fazendo parte de uma articulação meio e fim, né? Porque vai falar assim, olha, você levantou o bastão para o céu, né? Não necessariamente você vai tocar o céu. Então aquilo é um elemento ritual, simbólico, que seria irracional. Não, não é disso que estamos falando, né? Então o elemento, a ação social executada, ela não necessariamente precisa de responder, né, a uma concepção meios e fins, né? Na perspectiva do pesquisador, da pesquisadora, né? Ou seja, na perspectiva da pesquisadora e do pesquisador, os objetos simbólicos não precisam corresponder a uma perspectiva meios e fins, porque as próprias concepções dos grupos, né, elas possuem as especificidades e os sentidos daqueles elementos, daquelas ações, né? Então, para poder compreender esses sentidos, essas lógicas, muitas vezes a gente tem que trabalhar junto com os grupos, né? É a partir das concepções dos grupos locais que esses elementos, que esses sentidos dos símbolos, dos mitos e dos rituais passam a ser construídos. Tá? Vou adiantar aqui. Vamos lá. Eu não estou querendo, né, com isso, assim, estou querendo afirmar que ainda assim todas as práticas de manifestação de matriz africana podem, sim, e sim, elas promovem ações simbólicas, certo? O
o ato das manifestações, mais é um ato simbólico. Aliás, todos os atos, todas as ações sociais são simbólicas, né? O ato da nossa fala é uma ação simbólica. A gente utiliza de símbolo para expressar algo, um sentido, construir esse sentido, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que todos os sentidos dos símbolos, dos ritos e dos mitos precisam ser buscados nos contextos onde eles se realizam, né? Enfim. E outra coisa, que a categoria de ação simbólica, isso eu anotei aqui, que eu achei bacana, a categoria de ação simbólica não delimita um tipo de ação social que seja ritual e religiosa, ou seja, ação simbólica não quer dizer que é só uma ação ritual ou religiosa, né? A ação simbólica é uma ação política também, né? E aí, Eduardo colocando, é interessante como alguns instrumentos, pelo nosso olhar ocidental, parecem ser tão parecidos em diferentes culturas, mas que para cada povo tem um significado, justamente. E aí, continuando, e aí eu entro agora num ponto que eu acho que é interessante também, bem dentro desse comentário do Mário Eduardo, é interessante a gente pensar como que pesquisadoras e pesquisadores, né, produzindo análises sobre grupos sociais, sobre associações, sobre organizações ocidentais, vamos falar assim, europeias, né, enfim, que são associações políticas, ou religiosas, ou educacionais, né, articula aí um conteúdo específico em torno dessas organizações, né, o que seria a ação social de um grupo político e tudo mais, né. Guardando aí na caixinha. Por outro lado, as análises de grupos sociais, instituições articulados por grupos indígenas e negras da América Latina, por exemplo, essas organizações costumam não serem específicas, realizando uma atuação política, realizando uma atuação econômica, não. Elas articulam múltiplas funções, que são ao mesmo tempo políticas, religiosas, culturais, formativas, iniciáticas, né? Então, as associações, os grupos sociais de matriz africana, indígena, costumam não ter uma diretriz institucional específica, né? Ele não atua apenas na instância religiosa, ele atua como um bloco de carnaval, né? Que articula uma resistência política negra, né? Em uma cidade, que articula uma expressividade no que se refere à religiosidade negra, né? Ou seja, alguns grupos sociais eles são múltiplos, né? Eles possuem múltiplas atuações. Então, como que a gente vai produzir uma análise, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, né? Produzir uma análise desses grupos que são tanto distintos dos grupos que normalmente nós consideramos que realizam uma ação social, vamos falar política, né? Então, eu acho que isso é uma questão interessante. Eu acho que essa variedade de funções que os grupos podem realizar é uma especificidade muito significativa das associações, das formas de articulação de matriz africana, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê o movimento negro, né, a gente percebe que o movimento negro, como a Lélia Gonzalez dizia, é múltiplo, né? Então tem múltiplas atuações, múltiplas identidades, né? E pensa também múltiplas identidades. Então, muitas vezes, o aparato conceitual, né, e teórico que a gente precisa ter para abordar essa especificidade tem que ser construído na dinâmica com esses grupos, né? Não dá para a gente pegar aí uma técnica de análise de partido político, pura e simplesmente, e aplicar na análise, na observação das organizações de matriz africana, né? Enfim, por causa justamente dessa multiplicidade de atuações aí desses grupos. E aí é isso, né? O pesquisador se vê obrigado a desenvolver aí ferramentas analíticas, né? A partir das categorias de entendimento dos grupos que ele está acompanhando, né? Das concepções dos grupos, né?
E aí o pesquisador precisa tanto respeitar as categorias da ciência, né, os instrumental analítico que a ciência tem, quanto também acompanhar e promover o debate com os conceitos e as categorias do grupo que ele está acompanhando, né? Porque essas categorias e esses conceitos são conceitos analíticos, né? É isso que eu quero chamar a atenção, como que nas manifestações afro-brasileiras, né, elas pensam temas que a teoria social brasileira, sociológica, antropológica, pensou e pensa até hoje. Né? Nós temos aí, dentro de manifestações no Brasil hoje, a dinâmica étnica e a articulação das relações étnico-raciais sendo elaboradas ali dentro, por meio dos ritos e dos mitos. Esse é um ponto que eu vou voltar. Eu vou adiantar aqui, passando para um ponto que eu acho que aí a gente consegue fazer uma passagem e ir aqui para as articulações mais específicas, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de pensamento mítico, pessoal, assim como eu falei do rito, né? Eu estou dizendo aqui sobre o pensamento mítico, explicar isso, né? Precisar isso. Compreendo como concepções de mundo, né? Que se articulam, né, aos contextos históricos, ou seja, são concepções de mundo elaboradas a partir de conhecimentos transmitidos genealogicamente, tradicionalmente, enfim, por meio de práticas específicas, mas que são atualizados no contexto histórico. Tá? E eles reelaboram os seus mitos nesse contexto histórico. Então, não se trata, muitas vezes, de, justamente, Cristiane, é um processo de descolonização, justamente. Não se trata, muitas vezes, de considerar que existe um conhecimento aqui ancestral, específico, fixo, que não muda, né, mitológico, que é assim, sempre foi assim, e aqui um contexto histórico onde os grupos visualizam o contexto histórico a partir desse conhecimento mítico. Né? As coisas estão articuladas, né? Um atua junto ao outro, transformando-se e elaborando reflexões, pensamentos. Né? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de concepções de pensamento mítico, nós estamos dizendo que esse pensamento mítico é falso, errôneo, ou menor, né, diante da ciência, não é nada disso. Mas eles se referem, essas concepções míticas, a modalidades de pensamento humano mais amplo. Né, e utilizando aqui um pouquinho das reflexões do Levi-Strauss, né, sobre que ele faz um livro Pensamento Selvagem. Então, são modalidades de pensamento humano mais amplo, né, que são antes modos de interpretar, de classificar, de construir, de elaborar a realidade social. Tá? As constituições míticas então, são reelaboradas e construídas pelos sujeitos sociais nos contextos em que eles existem, nos contextos históricos onde eles atuam. Tá? E aí eu quero trazer uma questãozinha, que é assim, os discursos míticos que eu anotei para poder falar, os discursos míticos e as práticas ritualizadas devem ser compreendidos por meio da ação intencional de seus agentes sociais. Ou seja, por meio da ação social dos grupos que realizam os discursos míticos e as práticas rituais, que a gente consegue compreender o sentido dos mesmos. Né? Não é pela minha inferência de que aquilo seja um símbolo, né? Não contrastando com o elemento africano antigamente existente, né, no continente africano há 3 séculos atrás, mas é percebendo que os agentes atuais, os atores atuais, né, os grupos sociais atuais, articulam e produzem a partir dessas manifestações, dessas associações. Tá? Vamos adiantando aqui. Acredito que ainda estou no tempo que eu tinha previsto. O tempo é sempre o nosso inimigo, que é um problema, mas enfim.
Então, eu acho que eu já vou passar aqui, ó, para uma finalização dessa parte. Pode-se compreender, então, a realidade social por meio dos sentidos articulados pelas concepções míticas, né? Que mulheres e homens possuem do universo social aonde atuam, né? Sendo que esse universo social, obviamente, incide e transforma, por sua vez, as concepções, os discursos míticos, as ações rituais, certo? Então, eu acho que é importante, né, identificar e examinar a presença das concepções de mundo e práticas de matriz africana e afro-brasileira na vida social, né? Então, eu acho que isso é muito significativo. Estamos aí num momento aí de consciência negra que espero que perdure enquanto uma onda, né? Mesmo ela vem aí desde das manifestações aí contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos, tomando uma proporção cada vez maior, né? E estamos aí nessa semana da consciência negra, que eu acho que é um momento para a gente reforçar isso, né? Ou seja, que as manifestações afro-brasileiras de matriz africana, elas se pensam no Brasil e elas pensam o Brasil, e elas constroem articulações e concepções tal como a teoria social constrói, né? Então, em muitas manifestações afro-brasileiras, a gente vê aí a articulação entre o elemento negro, indígena, branco, né? A gente vê aí a articulação entre elementos negros e indígenas, entre os múltiplos elementos negros, indígenas e brancos, né? Ou seja, assim como a teoria social pensa a articulação entre esses grupos, né? E desde, né, citando aí Gilberto Freire, né, pensando na articulação entre índios, negros e brancos, aquela questão toda, sem entrar no mérito mais específico da questão, eu quero apenas ressaltar que realmente as manifestações afro-brasileiras também pensam esses temas de forma muito específica, por meio dos ritos e dos mitos, né? Que são concepções de conhecimento, né? Que são modalidades de conhecimento sobre a realidade social. E elas dizem muito sobre a forma com que esses grupos estão no mundo, a forma com que esses grupos se pensam no mundo e que mundo eles pensam, né? Que sujeitos, que pessoas, que corpos são esses que se pensam por meio dessas práticas, né? Eu acho que isso é significativo, porque eles se pensam por meio desses elementos. Eu queria falar mecanismos, mas acho que fica muito, né? Enfim, mas como eles se pensam por meio dessas tecnologias, mitos e ritos. Então é isso, eu não consigo ver cultura, esses termos, né, manifestações culturais, associações, mais como um elemento puramente que abrilhanta uma situação, né, como costumam se dizer por aí, brilhantar, que não são apenas elementos que fazem um papel de figurativo, né, eles estão articulando pensamentos e ações no mundo, né, que tem aí uma genealogia com práticas de matriz africana. Então, eu acho que o estudo das relações étnico-raciais implica, e aí é um ponto mais finalizando, implica não apenas verificar as relações políticas e econômicas de dominação, subordinação e violência vivenciada pela população negra, né, seja no Brasil, na América, né, mas também considerar a maneira como essas relações étnico-raciais são vividas e concebidas culturalmente por negras, negros, negres, brancos, brancas, né? Então, ou seja, né, não é apenas fazer uma análise sobre como houve um processo de dominação, mas também tentar construir junto às manifestações, junto com as manifestações, reflexões sobre esses temas, porque as manifestações trazem reflexões sobre isso. Então, eu acho que ainda que seja fundamental pensar esse eixo, né, de como que as desigualdades foram construídas historicamente, os elementos míticos e rituais também trazem concepções sobre esse ponto, né, e concepções
importantíssimas e muito significativas, né? Talvez em outro momento a gente consiga desdobrar mais essa questão, né? E aí é uma pergunta, né? Como que as relações étnico-raciais são construídas e percebidas no contexto das práticas culturais afro-brasileiras? Né? Como que as relações étnico-raciais são construídas e elaboradas dentro do contexto das práticas afro-brasileiras de matriz africana? Né? Então, acho que essa é uma questão aí. Né? E aí, finalizando também, reforçando aí que eu vejo o rito como uma forma de ação social, né, que permite a passagem, muitas vezes, de um universo mítico, da história, né, e articulando mito, articulando história, né, e ao fazer isso, os rituais eles se reelaboram, né, eles se reconstituem. Né. Então, eu acho que isso é significativo. E apenas para fechar aqui minha fala, que já vou, que está passando aqui um pouquinho o tempo que eu tinha previsto, vou só trazer aqui um pouquinho, interessante como que, desde aí de contexto, né, da escravidão, né, e do sistema colonial, né, que constituiu, né, esse nosso país, né, desse período, né, ainda que os povos negros africanos tenham sido violentados, né, no sentido mesmo do rompimento e né, das heranças genealógicas, né, das heranças étnicas, das heranças espirituais, né, ainda que eles tenham sido violentamente apartados dessas pertenças, eles conseguiram, no contexto de formação do Brasil, articular genealogias, articular concepções de mundo, articular espiritualidades, né? E muito do que foi conseguido por meio das associações que eles articularam e produziram, né? A Lélia Gonzalez mesmo traz, né, alguns elementos, e outros tantos autores, enfim, o próprio Clóvis Moura, enfim, Dias do Nascimento, mas é como trazem, né, como que os quilombos, né, os candomblés, as irmandades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né, cada uma delas, de sua maneira específica, são formas sociais alternativas, né, são formas sociais alternativas, né, que elaboram diferentes respostas ao sistema escravista, né, e o Brasil, República, enfim, e até os dias de hoje, né? Então, são formas sociais aí que são resistências, né? E, em meio a elas, né, temos aí certas articulações de mitos e ritos, né? Então, eles elaboram, essas instâncias sociais elaboram respostas à configuração opressora, né, que foi o sistema colonial escravista. Então, é importante mesmo ressaltar que, mesmo com a violenta, né, vamos falar assim, conversão dos negros, né, escravizados que vieram para a América, né, mesmo com o rompimento dos laços familiares, né, genealógicos dos negros que vieram para a América, mesmo com o rompimento dos laços étnicos dos negros que vieram para a América, eles reelaboraram formas significativas que perduram por meio dos ritos e dos mitos até os dias de hoje. Perduram, estão aí presentes nas ruas, né, fazendo suas manifestações, fazendo suas ações, e que são reelaboradas constantemente, de acordo com a conjuntura política, eles estão, né, se elaborando. Assim como nós, pesquisadores e pesquisadoras, também, né, nesse processo de pensar essas manifestações, de pensar os ritos e os mitos, de acompanhar os congados, os candomblés, os quilombos, né, como que também nós, nesse processo também, vamos construindo também a nossa negritude, né, porque ela é uma dinâmica aí que perpassa toda a sociedade brasileira, né? Então, as pertenças das famílias aí são múltiplas, né? Cada um olhando para suas famílias, para suas
heranças culturais, consegue perceber e identificar os elementos negros existentes nelas, né? Negros, indígenas, né? Enfim. Então é importante aí que esse processo de estudo das manifestações de cultura afro-brasileira também faça com que a gente se reinvente, se reelabore por meio desses ritos, desses mitos, e por meio também da reflexão teórica sobre os mesmos, né? E como que estes mitos, ritos, manifestações influenciam diretamente, por outro lado, o pensamento antropológico, o pensamento sociológico, né? Passa a cobrar formas, cobrar novas formas de abordagem, né, dessas mesmas manifestações, né? Então é sempre um aprendizado para nós, né, acompanhar esses grupos, né, entender os desafios que eles trazem, né, e a forma com que eles combatem e pensam esses desafios também é muito significativo, e é sempre um aprendizado que não é fácil, né, é muito mais difícil do que ler um texto, né. Enfim, eu tenho mais um pouquinho aqui para falar, vamos ver se eu finalizo aqui. Eu acho que é importante a gente ressaltar mesmo que, seja os candomblés na Bahia, seja as famílias de santo, né, que se articulam aí em contato com o continente africano, né, em contato com outras casas de matriz africana, seja na Bahia, Maranhão, né, Porto Alegre, interior de São Paulo, enfim, ainda que os grupos congadeiros, né, em Minas Gerais, em São Paulo, né, enfim, Tocantins, Goiás, ainda que em todos esses ambientes, né, esses grupos se articulam de formas próprias, específicas, com muitas especificidades, eles mantêm uma articulação, uma concepção, né, de mundo que converge. Então, assim, por máximo que o sistema escravista, colonial, a Constituição do Brasil, né, República, né, enfim, tenha separado, né, dizimado muitas vezes, de forma violenta, absurda, né, genocida a população negra, e tenha existido e existe e resiste diferentes associações e grupos culturais e religiosos aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Quando você olha um e olha outro, em distâncias aí de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, né, do Brasil, ainda que tenham especificidades e diferenças muito grandes, é possível identificar que se faz parte de uma mesma matriz africana, né? Então, essa potência é algo que demonstra, né, que as manifestações, os ritos, os mitos, têm suas formas específicas de resistência, né? Os aquilombamentos, né, são potentes, né, muito específicos no que se refere à forma de resistência, não só do sistema colonial, mas também ao capitalismo, né, ao sistema capitalista como um todo. Enfim, pessoal, é isso. Estou aqui finalizando, acho que falei um pouco demais. E é isso. Só rapidinho, pode falar, Daniel? Sim, fica à vontade, finalizei. Obrigado. Foi com tudo que você falou, né? Eu tô pensando aqui, há uns meses atrás, só para contribuir assim para a Sim, discussão, é uma dúvida mesmo. Eu comecei a estudar sobre os quilombos, enfim, e eu encontrei essa dificuldade de compreensão mesmo do que eu posso pegar para estudar, de encontrar informações também, né? Visto que em contexto de pandemia está tudo muito mais complicado. Então, assim, e também as informações que a gente encontra a partir do momento que a gente não pode
ter esse contato presente, né, de conversar, de ter depoimentos, de entender como acontece, como isso é difícil para nós que, é, querendo ou não, não temos muito conhecimento sobre o nosso passado, sobre a nossa origem, sobre a nossa cultura, e que estamos em processo de desconstrução. Enfim, Uhum. essas dificuldades que eu acredito que não só eu tenha, né? Em relação à pesquisa, que é uma coisa que eu já tinha, desde quando você dava aula para a gente, eu já pensava muito e o que me deixa muito assustada, assim, mas é esclarecedor ouvir você falar sobre. Pois é uma situação muito difícil mesmo, Eduardo, porque eu costumo brincar, né, sempre, né, as palavras chavões, assim, né, que costumo pensar a antropologia por meio do Congado, né, fiz aí uma paródia com o que a Merle Straten fala, né, que ela só pensa antropologia por meio dos melanésios, e é verdade, assim, porque sem uma presença, uma conversa constante com as pessoas, pelo menos no meu caso, né, com as manifestações, com a vivência ali, vejo isso também no caso de outros colegas professores também, como fica difícil, né, manter um laço, manter um elo, né, nesse contexto da pandemia. Né? Por mais que a gente leia aqui alguma coisa, leia um livro esclarecedor e tal, são sempre sempre a presença com esses grupos, né, a vivência com eles, a escuta junto a eles que façam que a gente consiga caminhar também, né? E nesse contexto atual está bem complicado. Isso, especificamente para mim, tem sido bem sofrido. Professor, agora eu vou ler algumas perguntas que estão no Sim. chat, beleza? A Cristina colocou aqui, cada grupo social enxerga o mundo de acordo com o seu ponto de vista, então é muito importante que esses grupos falem por si mesmos, isso é um processo de descolonização. E agora temos uma pergunta do Valnitz, que ele fala: Daniel, há um movimento de reação e combate às políticas afirmativas, argumento que ações como as cotas para negros seriam um tipo de racismo reverso. O que você pensa sobre isso? São situações aí, né? Quando mobilizaram pela primeira vez essa discussão sobre racismo reverso em sala de aula, eu fui muito pelo lado da discussão toda sobre evolucionismo, né? Enfim, sobre dinâmica histórica do Brasil, né? Eu acho que existe hoje, né, essa consideração de que existe um racismo de lá para cá, de cá para lá, né? É muito engraçado, porque racismo é racismo, né? Independente qual é o sentido dele, né? Muitos pesquisadores e autores dizem que não dá para a gente pensar a questão do negro apenas por conta do passado escravista, né? E também não apenas por conta da cor da pele, porque tem outras questões aí. Eu concordo, porque existem formas de racismo em diferentes locais. E acho que o seu microfone está aberto, Duda, está dando. Desculpa. Então, eu acho assim, tentando responder rápido, mas ainda ficando aqui na dúvida e ver se conseguir pegar a discussão que o Valnides colocou, mas é porque racismo é racismo sempre, né? Não existe um racismo contrário. Né? São sempre grupos elencados para serem considerados como minoritários, para serem considerados enquanto marcados por uma diferença. Né? E os grupos que foram construídos historicamente, mais de 100 anos, onde foram marcados por uma diferença, né? Foram os grupos negros, indígenas, né? Asiáticos, enfim. E esses são os grupos que são marcados como uma diferença. Né? E a luta hoje, o combate ao racismo, é justamente isso, né? Para também marcar os brancos, né? Porque ninguém entra numa sala de aula e fala, olha, como tem tantos brancos, né? Na verdade, fala, olha, tem alguns negros, né? Que ótimo.
mas ninguém fala, olha, tem tantos brancos aqui, que legal. É porque o marcado é o negro, né? E aí demonstra onde que está a marcação do racismo, né? Usar falar um pouco assim. E o racismo reverso, ele é uma, podemos dizer, uma excrescência, né? Porque o racismo ele ocorre com o negro, ele ocorre com o indígena, ele ocorre com o pobre, mas reversamente isso, né, não há um grupo marcado historicamente, tal como negros, indígenas e asiáticos. Essa é a resposta que eu teria. Né? Os brancos nunca foram marcados como um diferente. Né? Eles são a situação. Né? Então, é isso. Professor, a próxima pergunta é da Caroline Feliz. Professor, como fazer para que tanto nas escolas de ensino médio quanto na própria academia ocorra o rompimento com essa visão etnocêntrica? A lida, né, da educação atual, né? Como construir espaços cada vez mais que englobe, né, esses grupos que foram historicamente marcados como diferentes, né, e que na verdade são maioria, né? Como eu falei, né, todos nós temos aí uma articulação com o passado negro, com o passado indígena, basta puxar um pouquinho. Né? Então, não são minorias, são, são maiorias mesmo, né? Mas que foram marcadas como diferentes. Então, como construir espaços educacionais onde a gente consiga trazer esse debate, né? A própria construção, né, da ciência e da universidade no Brasil, da escola, muitas vezes, é marcada por uma visão etnocêntrica, né? Então, a dificuldade aí é na desconstrução desse passado e presente etnocêntrico, né? E aí eu acho que a melhor forma, né, é trazer os grupos para a escuta e trazer os grupos para dentro da escola. Há uma questão muito bacana nas escolas, a discussão da educação, que é como trazer as famílias para perto da escola, né? Eu acho que por meio disso, né, pensando que famílias são tipos diferentes de famílias, né, trazendo as famílias diversificadas para próximo da escola, né, presente na escola, atuante na escola, seja uma alternativa. E aí inclua até as famílias, né, culturais, as famílias de grupos, né, de matriz africana, né, enfim, de grupos indígenas, de grupos quilombolas, né, para dentro das escolas seria uma alternativa, que eu penso. Como a gente fez uma vez, né, às vezes na UENG também, a gente levava aí os grupos de Congado, que, né, tinha um diálogo com eles, né, o pessoal de Bertioga foi até aí, né, também fazer uma conversa, né, não foram fardados, mas foram expor como era a vivência deles no grupo. Depois o pessoal de Piedade do Rio Grande também foi fazer uma apresentação. Eu acho que são esses os caminhos, né? Tá conseguindo me Sim. escutar? A próxima pergunta é do Delmário. Completando a questão que o Valnides coloca, como fica a articulação dessas políticas frente a esses governos neoliberais? Eles colocam articulação dessas políticas dos governos liberais. Pois é. É muito bom escutar vocês, né, em forma de texto, né? Estamos aqui passando da oralidade para a leitura, né? Saudade de todos aí, de todas. Eu acho que os desafios aí para as políticas, elas são complicadas num contexto, né, neoliberal, onde as políticas são politizadas, né, onde as políticas públicas que deveriam ser construções em diálogo com os grupos, né, com as associações, com as comunidades, com os trabalhadores daquela área específica, né, elas passam a ser apenas uma política, uma atuação de um grupo específico que não dialoga com esses segmentos da população. Então, enquanto isso ocorre, né, fica difícil de construir políticas públicas e meios, né, de promover o acesso dos grupos historicamente marginalizados, né, às políticas, né, enfim. Nesse sentido, não sei se eu respondo, então, Mário, mas eu acho que o desafio talvez seja
acho que as atuações das associações, as manifestações e dos grupos, eles se articulam, né? Então eles são potentes, eles têm uma potência. Eu acho que a presença em diálogo com pesquisadores tende a fortalecer tanto os pesquisadores quanto os movimentos sociais e essas organizações. E isso possibilita, às vezes, a elaboração e a construção de agendas para políticas públicas, né? É a forma com que eu visualizo. Mas não só as políticas públicas estão sendo atacadas, como também a educação. Então, isso. Mais alguma questão, Duda? Tem a da Carlúcia. Pode falar? Sim. As manifestações culturais religiosas de matriz africana cada vez vivenciam situações de preconceitos e discriminações. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, obrigado, Carlúcia. Obrigado a todos aí com as perguntas. Olha, eu lembro muito de situações específicas aqui de São João del Rei, né, onde os grupos, até hoje, os grupos, né, os congados do São Dimas, né, que eram 3 grupos, atualmente faleceram outros membros, né, outros capitães, e hoje em dia temos aí o grupo de Moçambique e Catupê, de Nossa Senhora do Rosário São Benedito, do bairro São Dimas, aonde sempre quando eles fazem alguma atuação, e fizeram já algumas atuações no centro da cidade, eles são impedidos de entrar na igreja do Rosário, no centro da cidade, né? Então, são manifestações que, por lado da Igreja Católica, é informado que não se aceita aquele tipo de conduta dentro da igreja, né? Ou seja, canto, dança e toque de tambores, né? Aquele tipo de conduta que é rechaçado, é isso que é dito, né? Porque a forma de oração na igreja ela é uma forma de oração contida, onde as pessoas estão ali, né, escutando o padre. Então, tem-se desafios aí, né? Tanto nesse quesito, né? Uma cidade aí que somos uma histórica, né? Onde o grupo não pode entrar na cidade, na igreja do centro da cidade, centenária, historicamente vinculada aí às manifestações de matriz africana, assim como tem também várias outras realidades, várias outras cidades, né? Barbacena mesmo aí tem, né, movimentos, né, conversei aí com o Pai de Santo esses dias, né? Enfim, tem movimentos aí que tem um bloco, né? Que é parte de uma casa de matriz africana, né? Então você tem um bloco que desfila no Carnaval, né? Para fazer justamente essa divulgação, né, trazer as pessoas, né? E uma forma de combate ao racismo, né? Temos aí uma experiência interessante. Ao mesmo tempo que é uma casa de matriz de religiosidade, né? De candomblé, também é um bloco carnavalesco, né? Também é uma instância de atuação política, né? Então, são as formas que essas manifestações vivenciam esses preconceitos, levam a elas a criar meios, né, de resistir ao preconceito, né? E eu acho que é isso, né? De novo, a universidade, as escolas, os pesquisadores, os professores podem apoiar essas atuações desses grupos. No mais, eu quero agradecer, eu acho que, né, nós encerramos aqui, agradecer mesmo enormemente a todos vocês aí, a agilidade de toda a equipe que organizou o evento, tá? Que organizou, assim, né, rapidamente, divulgou, enfim, parabéns a todos vocês, é muito importante esse espaço, esse momento aqui. Amanhã nós temos mais eventos, né, mais debates, mais situações, acho que a Maria Eduarda vai expor aí quais são, né, e agradeço a presença de todos, de todas, de todos, me escutarem até aqui, ainda que rápido e acelerado, acho que foi possível passar algumas reflexões, enfim. Espero que a gente saia dessa situação pandêmica logo. É isso. Boa noite. Pessoal, só agradecer vocês mesmos darem muitas perguntas, né, que nem deu tempo de ler todas, infelizmente.
E chamar vocês para participarem amanhã, que a gente vai ter uma outra live, né? Amanhã com o Leandro, falando sobre a questão das eleições 2020 em Barbacena e a questão racial. Aí a gente conta com a presença de vocês. E no mais, agradece por hoje. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.